O Salmo 113 vai ser o salmo estudado nesta manhã. Vou ler. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Meus irmãos, esse salmo traz para nós muitos motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus. E vai exemplificando, motivos do porquê nós precisamos louvar a Deus, porque é bom louvar a Deus. Mas vamos do início. Não importa quanto tempo você está na igreja ou se diz crente, a verdade é que no meio da confusão do nosso dia a dia, dos nossos dias, louvar muitas vezes passa a significar algo formal. Algo formal que é reservado para determinados momentos da nossa semana. Então, louvor, às vezes, nas nossas cabeças, é só o que fazemos aqui em culto, na igreja, ou às vezes nem isso. Parece que louvar não é uma coisa para todo mundo, Muitas pessoas dizem que não gostam de religião e, por consequência, pensam ser pessoas do tipo que não adoram. Mas, na verdade, isso é o que elas pensam, e é o que pensamos muitas vezes. Mas há motivos, há bons motivos, para que você que está me ouvindo nessa manhã entenda que você está louvando algo mais até do que respirando. Se você está vivo, em algum sentido você está em uma atitude de louvor. Existe um filósofo americano, um filósofo ateu, inclusive, que num certo discurso dele, o nome dele é David Foster Wallace, ele disse assim: porque aqui está algo que é estranho, mas real. Nas trincheiras diárias da vida adulta, não existe algo como o ateísmo. Não existe não adorar. Todo mundo adora. A única escolha que temos é o que adorar. Ou seja, constantemente colocamos um objetivo no nosso coração pelo qual nós vamos dar o nosso próximo passo em nossa vida. E esse objetivo vai revelar para nós quem que nós adoramos ou o que nós adoramos. E esse salmo, como já dito, ele fala muito sobre um chamado para adorar a Deus. Inclusive, o nome dele na Bíblia Almeida é o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Por isso é importante entender que, como somos humanos, nós somos sempre adoradores de algo. E, como em vários outros salmos, nós somos chamados a adorar, a louvar a Deus. E para nós que somos crentes, às vezes é fácil aceitar que é Deus que deve ser louvado. Mas há muitas pessoas que não sabem o porquê, por que eu deveria adorar a Deus. E também há muitos dentre nós que se esqueceram o que é louvar, que esqueceram por que nós devemos louvar a Deus. Estamos aqui, participamos, mas esquecemos do fundamental. De focar o nosso coração nas alturas, de focar o nosso coração em Deus e de desejar adorá-lo. Então, muitas vezes, nós perdemos esse objetivo, esse foco. E nisso, David Foster ele tem uma razão. Ainda que nós esqueçamos que estamos adorando, nós estamos adorando. A condição humana precisa constantemente se lembrar de que somos adoradores. Porque a nossa condição humana, a gente está sempre adorando, mas tende a esquecer isso. E aí o que acontece é que nós vamos acabar adorando aquilo que nem percebemos.
E por isso é necessário entender que somos adoradores e perceber o que, afinal, nessa vida, nesse momento, nos meus dias, o que eu estou adorando. Então, voltamos a esse salmo que nós lemos, o Salmo 113. E a sua estrutura, ela é bem clara. Você pode ver uma certa divisão do versículo 1 ao versículo 3, e em seguida do 4 até o 9. Então, esse salmo ele se divide em dois focos. O primeiro é louvem ao Senhor, um chamado a louvar o nome de Deus. E o segundo é a explicação do porquê louvar a Deus, porque além dele ser grande e glorioso, o nosso Deus, ele olha para baixo, ele olha para essa terra, ele se preocupa com o que está acontecendo aqui. A gente vai voltar nisso mais para frente, né? O primeiro ponto é que, de fato, você deveria louvar a Deus se você é um servo do Senhor. Então, você se considera um filho de Deus? Se considera crente? Vamos ler o versículo 1. Versículo 1 diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Aquele que é pertencente ao povo de Deus, como diz aqui, né, servos do Senhor, eles devem louvar. Isso é bem verdade. Se nós somos servos de Deus, é natural que nós adoremos. Então podemos pensar assim: se eu não adoro, será mesmo que eu sou servo de Deus? Será que se eu tenho prazer na oração, faz sentido eu dizer que sou servo. Mas e se eu não tenho prazer? Eu devo me considerar parte do povo de Deus? Então, nesse sentido, somos chamados a louvar a Deus porque é natural. Nós pertencemos ao povo de Deus, é natural que nós o louvemos. Mas o versículo 2 e o versículo 3 diz o seguinte: Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Nós não só devemos estar louvando a Deus aqui, agora, em culto, mas você deve adorar, louvar a Deus em todo o tempo. E esse em todo o tempo, né, o Salmo ele diz para nós, do nascimento do sol até ao ocaso. Ou seja, não que nós não devemos adorar a Deus à noite, mas naquela época o natural era estar acordado apenas de dia, né? Então essa é a ideia aqui, mas muitos outros salmos, inclusive, vão falar de adorar a Deus nas vigílias da noite. A ideia principal é, enquanto está vivo, enquanto está fazendo as coisas, estar adorando a Deus. Então perceba que você deve e precisa louvar o nome do Senhor sempre. Do contrário, você vai estar adorando alguma outra coisa. O louvor a Deus, porque Ele é grande, isso aí faz sentido. Ele é grande, Ele é merecedor. Mas também é interessante que nós devemos adorar a Deus em todo o tempo, porque se não estamos adorando a Ele, estamos adorando alguma outra coisa. Mas pode chegar a dúvida, e ela precisa chegar, porque é essa dúvida que o Salmo tenta responder é por que nós devemos adorar a esse Deus da Bíblia. E a resposta, né, se encontra após o versículo 3. Vamos começar no versículo 4 e entender qual é essa resposta. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. O versículo 4 está nos dizendo que Deus está acima das nações. E claro que naquela época, quando a gente pensa em um poder humano muito grande, a gente vai pensar nas nações, vai pensar nos exércitos, e até hoje podemos dizer que sim, né? Mas também hoje há outros poderes na sociedade. E por isso é importante, às vezes, dar os nomes aos bois, né, como diz. Ou seja, traduzindo esse versículo, Deus está acima das nações, significa que Ele está acima da China, dos Estados Unidos, do Brasil. Significa que Ele está acima de qualquer governo, de qualquer política. Deus está acima de qualquer poder. Ele está acima da pessoa mais influente e poderosa desse mundo. Ele é mais poderoso do que qualquer um. Ele está acima das empresas mais ricas. Sim, Deus está acima de todos os poderes humanos. Mas no final do versículo 4, nós lemos o seguinte: e sua glória acima dos céus. E quando o Salmo nos remete aos céus, né, ele não está falando só dos céus onde as aves voam,
nem do espaço sideral com os seus planetas, mas da habitação de Deus. Onde os anjos moram, Deus está acima da sua própria habitação. Ou seja, perceba algo fundamental aqui. Deus, ele deve ser louvado porque ele é maior que qualquer coisa, maior que qualquer tipo de Deus que tenha sido inventado. Maior que Zeus, Odin, maior que o dinheiro que governa as pessoas. Deus é maior que os deuses dos nossos corações. Deus é maior, Deus está acima. Mas o texto, ele não termina aqui. E a explicação do porquê nós devemos adorar a Deus não pausa em dizer só que Deus é grande e acima de tudo. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele pergunta, afinal, existe um Deus tão grande, existe alguém tão grande que se inclina do seu trono para ver o que se passa aqui na terra? E mais do que ver, ele faz as coisas? Aqui está o ponto principal da mensagem. Já voltarei nele, mas em resumo é isso. Temos um Deus tão grande lá nas alturas e que olha para baixo. Mas aí o Salmo vai dar alguns exemplos de como que Deus olha para baixo e atua aqui na terra. O versículo 7 ao 9 diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Resumindo, ele ergue do lixo o impotente, o pobre, o morto, aquele que não tem honra, e dá honra a essa pessoa. Ele dá honra a quem não tem nenhuma honra, faz ele se assentar com príncipes. E por fim, o Salmo diz que Deus torna aquela que era estéril, ou seja, a mulher que naquela época era considerada amaldiçoada, que corria o risco de ser abandonada pelo marido a qualquer momento, diz que Deus torna a mulher que é estéril alegre mãe de filhos. Alguém que tem uma família, uma descendência, uma dinastia. E a gente pode se lembrar de vários casos na Bíblia de mulheres que viveram dessa maneira. Nós temos Sara, que se tornou mãe depois de muito idosa. Nós temos o caso de Raquel, que deu luz a José e Benjamim, depois de anos de muita vergonha, e de Ana, que gerou Samuel, o grande profeta Samuel. A Bíblia é cheia dessas histórias de milagres que Deus fez. E elas são grandes motivos para nos alegrarmos, para louvarmos a Deus. Mas, amada igreja, o principal desse salmo está mesmo nesse ponto em que entendemos que Deus está olhando para baixo aqui na terra. Ele é um Deus glorioso, grandioso, e ele olha para baixo. Espera aí, Deus não deve nada. Deus, se quisesse, poderia nos condenar agora pelos nossos próprios pecados. Mas a Bíblia nos fala de um Deus que, mesmo que não precise fazer isso, mesmo que não precise olhar para baixo, nos se preocupar conosco, ele faz. Mesmo que ele não precise, ele ainda faz. Ele olha para baixo, para nós, e olha por amor. Vamos ler novamente o versículo 5 e o 6, e reparem bem no verbo inclinar. Excelso é o Senhor. 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Deus está no trono. Deus é o rei, soberano sobre tudo. Ele está no trono. E ele se inclina. E por que esse verbo é tão importante? Se nós formos no original, a ideia desse verbo é de se humilhar. O sentido de ir para baixo está acima, mas descer. Descer para um lugar que não é o seu lugar é muito acima. E é isso que Deus faz. Deus olha para baixo e se humilha.
E isso concorda com o fato de que Deus é tão santo, é tão grande, é tão maravilhoso, que o ato de olhar para baixo e se importar, se preocupar conosco e agir em toda a história humana é um ato humilhante. E Deus faz isso por amor. Essa realidade que o salmista exemplificou, né, quando falou de dar honra ao pobre, de dar filhos à mulher estéril, são bons exemplos de quando Deus, por amor, se humilhou e cuidou, e agiu, e mudou a história de pessoas. Mas conhecendo hoje a história da redenção, nós podemos ver mais profundamente como Deus se humilha por nós, por amor. Peço aos irmãos que abram em Filipenses 2. E vamos entender mais um exemplo de como Deus se humilha por amor. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 8, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou ao descer da glória, e pisar aqui, e viver como um ser humano, e morrer numa cruz para nos salvar. Nós sabemos que um dia Jesus veio à Terra e ele não precisava vir. Ele não precisava se esvaziar, ele não precisava vir e viver como homem, ele não precisava morrer pelos nossos pecados, mas ele fez isso por amor. E ele fez isso, ele se humilhou e fez isso por amor. E hoje nós podemos ser salvos de nossa condenação, nós podemos ser salvos dos nossos pecados, porque Jesus se humilhou e veio e morreu por nós. Então, quando nós lemos esse salmo, agora podemos ter um esclarecimento maior sobre o que é esse inclinar de Deus. Ele está lá nas alturas, mas ele olha para baixo, ele se preocupa conosco e ele faz algo a respeito. E esse é o motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus. Não existe ninguém tão grande quanto nosso Deus e que se incline, se humilhe aqui para baixo e se importe conosco a tal ponto. Por isso, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas fica aqui a pergunta a nosso respeito. Se não existe ninguém como Deus, por que nós adoramos tantas outras coisas? Por que tão frequentemente o nosso coração é ímpio, é apegado ao que não deve, é amante de outros deuses, de ídolos, é amante do nosso próprio eu? Por que estamos sempre adorando a deuses que não se comparam com o nosso maravilhoso Deus? Reflitam e busquem nele a solução para os seus corações tão vacilantes, pois ele tem essa solução. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos falhos e necessitados da Tua graça. Nós precisamos Te louvar, nós devemos Te adorar, porque grande é o Senhor e grande é o Teu amor. Por tudo que Tu fizeste e a salvação que nos trouxe. Nos perdoa por todas as vezes que nós não adoramos ao Senhor e colocamos outras coisas em Teu lugar. Mas viemos aqui à Tua presença e Te pedimos que renove os nossos corações, que mude eles, Pai, para que se pareçam mais contigo, para que Te amem em espírito e em verdade e Te adorem completamente e sempre. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor fale com cada coração. Essa é minha oração, no santo nome de Jesus. Amém.